Tem um relato que eu vou te contar por áudio de uma esposa de um pastor da Deus e Amor, né? Quando eu saí do sistema religioso, eu cortei o cabelo, que meu cabelo era até o pescoço, até o pé, praticamente. Quase 30 anos, né? No sistema. Ela veio aqui comprar comigo e se escandalizou, disse que eu ia pro inferno, me condenou literalmente ao inferno por causa do cabelo que eu cortei mais curto, porque estava horrível meu cabelo. Eu tenho 53 anos, mas eu sou jovem ainda, sabe? Então eu me sentia assim uma bruxa. E aí ela era minha amiga, assim, ela vinha aqui na minha casa, ela comprava de mim porque eu abri uma loja na minha casa, exatamente pelo fato do aluguel ser bem caro aqui na minha cidade e encarecer um pouco a roupa. Então eu pensando nas pessoas que não tinham condições financeiras de ter uma roupa bonita para vestir, uma roupa modesta, como os crentes da igreja chamam, né? Saia, vestidos assim, bonitos, não somente o povo cristão, mas também os povos que não são da igreja. Aí ela comprou muito comigo aqui, ela era minha cliente desde o princípio que eu abri. Daí quando eu saí fora do sistema em 2018 para 2019, foi quando eu tive uma tragédia familiar que eu perdi pai e mãe tudo junto quase, né? Pai veio a falecer depois, mas a mãe faleceu em 2018. Aí ela não se compadeceu da minha dor, da minha tristeza, sabe? Ela só olhou para aquilo ali, para aquela situação. Eu disse assim, daí eu perguntei para ela assim, irmã, a senhora acha que o meu caráter modificou por causa do corte do meu cabelo? Eu acho que Deus está mais focado nisso. Então, literalmente, ela me condenou ao inferno por um corte de cabelo e fez umas compras aqui na minha casa. Pegou o CNPJ dos meus fornecedores dentro das etiquetas de composição da roupa, procurou meus fornecedores, abriu uma loja para ela, tipo assim, da mesma forma que eu tinha a minha, ela abriu, ficou me devendo quase 3.000 reais. Aí eu fui cobrar ela, depois de alguns meses, ela me mentindo, me enganando, me caloteando. Eu entrei em depressão porque eu fui cobrar ela e fiquei descobrindo que ela tinha abrido uma loja paralela à minha, com um nome parecido, e estava dizendo para todo mundo que a minha loja era sócia dela. Estava informando para as pessoas que eram minhas clientes, inclusive, da Deus e Amor, que tem gente que presta lá dentro, mas tem gente que não vale nada, né? Aí eu botei na justiça, coloquei ela na justiça, né? Entrei com o advogado e ela falou para o advogado que não sabia quem eu era e nem quem era a minha loja, que o nome da minha loja é Charmosa, né? Moda evangélica. E daí eu falei para ele assim, para o advogado, eu disse, olha, é lamentável que uma pessoa dessa, ela diga que professa o nome de Jesus Cristo como Salvador. Eu tenho foto dela aqui na minha sala, e mais pessoas da igreja dela, que ela é líder, o marido dela é pastor da congregação. E eu quase morri, eu chorei muito, porque eu fiquei assim, ó, muito abalada, muito nervosa, muito triste, muito tudo que tu possa imaginar que um ser humano possa sentir. Eu senti naquele momento que eu botei ela na justiça e o advogado mandou uma mensagem dizendo para mim que ele mandou inclusive um áudio dela, sabe? Falando que não me conhecia, que não sabia quem eu era e que se eu continuasse em frente com essa, com esse pedido de cobrança aí, com essa cobrança, ela ia me botar na justiça por danos morais, porque ela não sabia quem eu era. Daí eu peguei e mandei a mensagem para ele e disse, olha, tu manda então para ela essas fotos aqui que ela tá abraçada comigo na sala da minha casa com as minhas roupas, vestindo as minhas roupas, entendeu? E eu também, no momento que ela veio comprar, eu dei a nota fiscal para ela e tá com o nome da minha loja, meu CNPJ, porque eu não fiz nada assim contrário ao que a lei do país manda. Ela que está fazendo muito mais contra Deus, até contra os princípios éticos da palavra e das coisas de Deus e das coisas da igreja. E a princípio eu fui primeiro tentar conversar com ela, né? Conversar com ela de olho no olho, ela me negou a conta. Disse que eu teria que provar. E eu disse, eu tenho prova, mulher, pois eu tenho a nota fiscal lá, a segunda via, eu tenho fotos tuas na minha casa, eu não quero brigar contigo, eu quero somente o que é meu. E depois eu fui na casa do pastor, no marido dela, e ele falou que não sabia que ela tinha comprado isso tudo de roupa. E ele falou pra mim que não me conhecia, sendo que ele veio várias vezes trazer ela aqui, ficou sentado tomando chimarrão com meu esposo ali na nossa área, entendeu? E aí eu falei pra ele, já que não tô conseguindo conversar com vocês e aí chegar a um denominador comum, eu vou ter que procurar a diretoria da Assembleia da Deus e Amor lá em São Paulo. E foi onde caiu assim, caiu meus boteados do bolso, como diz o gaúcho, porque lá, muito menos eles estão um pouco se lixando por que está acontecendo. O importante é que elas continuem na sã doutrina, como elas chamam, mesmo que estão devendo, mesmo que estão esbagaçando tudo, assim, sabe? Extrapolando a lei, a verdade, os princípios, né?
de caráter, que eu disse para ela, irmã, eu não fui para a igreja para aprender a ser gente, eu já era gente quando meu pai e minha mãe me ensinaram a ter caráter, a ter compromisso e a ter, tipo assim, principalmente respeito pelo meu semelhante. E o pai e a mãe sempre nos ensinaram a não pegar nada de ninguém, sabe? Então é muito triste para mim, porque é daí que me caiu a ficha, assim, sabe? Começou a me abrir os olhos, assim, as escamas começaram a cair. E eu vinha aqui para minha loja e começava a chorar, me ajoelhava e dizia para o Senhor, Senhor, o que está acontecendo? Ou sempre o ser humano da igreja foi assim e eu nunca percebi, agora estou percebendo, porque para mim os cristãos eram pessoas intocáveis, eram pessoas acima de qualquer suspeita de falta de caráter, sabe? E aí ela não pagou nunca mais e ela pegou e mandou uma irmã da igreja dela vir aqui me dar a seguinte notícia: se eu fosse continuar com essa palhaçada de colocar na justiça, ela ia dar um jeitinho em mim bem rapidinho de me apagar, entendeu? Só que eu não tenho prova, porque eu não, na hora que a mulher falou aquilo, eu fiquei tão sem saber o que falar, que eu peguei e nem gravei, nem falei nada, nem, sabe, fiquei assim, fiquei estática, fiquei, não sei nem te dizer como é que eu fiquei. E aí eu peguei e acabei desistindo e Deus me abençoou, sabe, assim, muito mais. E ela abriu uma loja em menos de um ano, ela quebrou, porque ela fez tudo debaixo de mentira, de engano. E Deus não prospera, Deus não permite que as coisas fluam quando a pessoa faz coisa errada. Então, assim, é uma das coisas que já aconteceu desses 8 anos e vai fazer agora em dezembro que eu tenho essa loja. E pela misericórdia do Senhor, eu tenho mantido a minha família, né? Tenho mantido a minha integridade, não consegui nunca mais congregar, não consegui nunca mais botar meus pés em igreja evangélica. Eu não consigo nem ver, sabe, como povo de Deus, porque, claro, logicamente que a gente separa as coisas, como tu sempre diz, né? A gente não generaliza, nem todos são assim, e são em massa que estão saindo disso, né? Que chamam de igreja. Só que todos os dias eu sou afetada por pessoas que têm essa mentalidade que talvez até tivesse também um dia, né, de falar sobre essa doutrina como algo principal, primordial, primário para Deus, sendo que essas coisas são secundárias. Em primeiro plano vem a transformação de uma regeneração que as pessoas não querem participar nem passar por isso. Muita mentira, muito engano dentro dos templos, né? Realmente a gente vê que é desenfreado o roubo, eles abusam da fé, assim, da fé das pessoas mais desinformadas, digamos assim, que não têm informação acerca da palavra, que eles colocam aquelas coisas que tu sempre fala lá, eles fazem um jugo sobre a gente. E diz assim, ó, tu só presta quando tu tá dizimando, quando tu tá ofertando, quando tu tá contribuindo de alguma forma para eles, entendeu? A partir do momento que tu começa a dizer não e começa a questionar certas coisas com os líderes grandes, nem aquele José Ailton lá de Pernambuco, né? É José Ailton o nome dele, né? Aquele homem lá, ele é igual os daqui. São os lobos devorador, mercenários, sabe? Que aqui no Rio Grande do Sul também tem isso. Então, assim, toda a sujeira é colocada embaixo do tapete. Foi nessa situação, assim, de começar a observar, né, a hipocrisia, que eu decidi sair fora do sistema religioso e fui muito atacada. Porque eu fazia parte da Assembleia de Deus. Esse dia eu não sei se foi tu, acho que foi sim, que colocou algo sobre a Eliane Oliveira, né? Tipo assim, aquele ataque que ela sofreu ali, mais ou menos é o que acontece aqui. Quando tu para de fazer, assim, tu para de ser marionete, tu para de ser envolvido pelo que as pessoas querem, começa a ter a tua própria atitude, teu próprio pensamento e falar sobre isso, tu é descartado porque as pessoas elas são como se fossem robôs, né? E aí eu falei até assim sobre isso uma vez, né, que eu tinha um grupo de onde a gente tinha exposição da palavra e eu não podia contar com as pessoas que eu congregava porque elas não aceitavam, porque eu tinha a exposição da palavra exatamente como tu expõe. Então eu fui enfraquecendo porque eu saí do sistema religioso, eu fui enfraquecendo e fiquei deprimida, né? Por 3 ou 4 anos assim eu fiquei deprimida, eu fiquei com crise de ansiedade pelo fato, não assim, eu tô me vitimizando ou sabe? Eu tô falando a realidade. Eu não consigo conversar com outras pessoas sobre isso abertamente porque tem a mente totalmente cauterizada. E eu não me vitimizei, eu lutei, eu sofri, fui para a presença de Deus orar e pedir graça para Deus para poder suportar. Porque se desprender do que a gente aprendeu durante quase 30 anos é bem complicado, né?
Então, assim, até eu tomar a atitude de sair fora disso, eu sofri bastante, porque eu fui atacada pelo fato de trocar minhas vestes, não usar mais somente saia, nem somente vestido, nem somente isso, nem somente aquilo, porque eu fui totalmente. Eu digo assim, ó, eu fui enganada, porque eu não fui nasci no lar cristão, e quando eu comecei a fazer parte do povo cristão, eu mudei totalmente meu jeito. Só que daí eu não tinha muito ensino, muito estudo, porque eles não ensinam sobre isso, eles só ensinam tu a ser aquele robô, aquele que eles manipulam, né? E então, assim, quando eu comecei a me reencontrar, eu comecei a não dar mais ouvidos para o que as pessoas falavam. Porque quando eu saí, eu já tinha minha loja. E tu crê que veio muita gente da igreja aqui, em vez de orar comigo, de me abraçar, de me compreender, vieram aqui e disseram para mim: em pouco tempo Deus vai fechar essas portas. E tu vai ter que voltar, nem que seja rastejando para a casa de Deus. Eu digo: casa de Deus? Foi quando eu comecei a olhar teus vídeos, comecei a ver tuas reações ali a aquelas coisas que eu também não concordo, né? E me alegrei em saber que parece que quando a gente está naquele mundo lá é um mundo dividido, um mundo separado do outro mundo. Parece que são dois mundos num mundo, entendeu? E daí eu comecei a pensar comigo assim, poxa, não é só eu que tô com esse pensamento, então eu não tô louca, porque as pessoas me chamavam de louca, diziam que eu tava enlouquecendo, que eu deixei Deus de mão. Eu falei, não, não, eu busco a presença do Senhor, eu leio a Bíblia igual. E o evangelho não está somente restrito a pessoas que são da igreja, porque a igreja não é um determinado lugar, né? A igreja é quem nós somos em Cristo. Então as pessoas não interpretam dessa forma. E se tu fala isso para as pessoas aqui no Rio Grande do Sul, são muito endurecimento de coração, assim, as pessoas são muito focadas nesses usos e costumes, como em outros lugares a gente vê também, mas aqui no Rio Grande do Sul é muito mais. As igrejas são muito desse jeito ainda. Através desse testemunho que eu dei aí para ti, né? Isso pode abrir a visão de algumas pessoas, porque o meu interesse, na verdade, é esse, né? Que as pessoas venham abrir os corações e a mentalidade no sentido de entender o que que é ser cristão, o que que é servir a Deus, né? A importância de nós sermos unidos no momento, tipo assim, quando a gente abraçar, na verdade, a causa. Então, se eu for contar tudo assim, passo a passo, assim, são coisas assim que eu não sei como é que eu enfrentei, né? Mas glória a Deus, né? Que eu me mantive de pé e tem amigos, tem pessoas ainda que têm compromisso ainda com o reino de Deus, né? E isso é o que nos dá força também. Eu estava me lembrando também agora de um outro relato, sabe, que aconteceu em 2006, quando eu trabalhava num centro de recuperação que lidava só com moradores de rua, drogados, né? Nós tínhamos um trabalho ali que era focado para esse tipo de pessoa. Então a gente ia para a rua, corpo a corpo, assim, para convencer as pessoas a terem um abrigo, um estudo, um ensino da palavra de Deus, né? Uma alimentação, uma cama quente e tal, essas coisas, né? E uma vez eu e uma outra irmã e mais alguns irmãos estavam trabalhando nesse trabalho e a gente achou um mendigo comendo lixo, né? Aí a gente pegou e foi lá conversar com ele, né? Eu desci do carro que a minha companheira tava e a gente foi lá, eu fui lá conversar com ele, né? Ofereci lá o trabalho. Ele era bem renegado, assim, bem, tipo assim, até ele se tornou agressivo, né? Porque a gente falou primeiramente de levar ele para um abrigo, pra um lugar para ele tomar um banho, botar uma roupa limpa, né? Tudo. Dormir, descansar. Depois a gente falou que Deus ele estava dando uma oportunidade, né? Estava ali pela misericórdia dele, usando pessoas para poder chegar até ele, uma oportunidade. E daí eu caminhei com ele quase 40 quilômetros a pé numa rodovia aqui que corta a minha cidade, porque a minha companheira ia de carro e eu ia indo a pé com ele. Então ele foi caminhando assim, ele foi bem agressivo nas palavras, né? E tinha alguns irmãos também que estavam fazendo outro trabalho junto com a gente. E quando a gente chegou numa área, a gente pediu para ele entrar no carro, para a gente ajudar ele, né, e tudo, e ele não quis. Daí nós fomos indo, e chegamos numa área que tinha uma igreja de Deus e Amor, né? E ele falou para mim que estava com sede, se ele podia entrar ali na igreja para tomar água. E tinha aquelas coisas de água mineral ali, né? Tipo um filtro assim. E eu pedi pro moço que estava na porta para a gente entrar com ele para tomar água. Ele estava muito sujo, muito
cheiro horrível, Rafa, tu não faz ideia. E a gente chegou lá e a igreja toda, assim, sabe, assim, o meu espanto foi que a igreja saiu correndo. E eu comecei a chorar, né? Eu vi, assim, a repugnância das pessoas. E realmente o cheiro era tenebroso, mas, né, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente não estava fazendo nada ali para aparecer, porque ninguém mostrou aquilo, né? E eu tenho essa lembrança. Hoje eu estava indo lá e me lembrei, né, quando eu passei na frente. Inclusive, essa igreja hoje está fechada, não abriu mais, né? Depois de alguns tempos eles fecharam. É uma sede aqui de Viamão, da minha cidade. E aí ele começou a tomar água e daqui a pouco veio um homem e falou para mim: tu tem que se retirar daqui. E tem que levar contigo esse cara, que não sei o quê. Um irmão, assim, eu acho que ele era um líder, alguma coisa. Eu falei: não, ele tá só bebendo água, a gente já vai sair. Vai levar ele para outro canto aqui, não vai ficar, não sei o quê. Então, tipo assim, aquilo ali me chocou tanto, 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 eu passei mal. Que ele pegou e puxou o rapaz pelo braço, assim, né? Quase que se pegaram ali. E ele pegou e fechou o portão da igreja e botou um baita de um cadeado no portão, assim. E eu fiquei sentada na calçada da igreja, assim. E ele falou bem assim pra mim, o rapaz, ó. Tu quer me levar pra um lugar desse? De pessoas que falam que são de Deus, que estão ali orando e não tiveram misericórdia? Daí eu não tive argumentos, entende? Então, tipo assim, todas as coisas, assim, que foi me afetando na minha vida diária, né, do sistema religioso, né, de instituição religiosa, que acabou comigo, assim, de forma emocional, me abalou, sabe, assim, psicológico. E eu lembrei disso também, já que tu vai fazer, assim, uma matéria, que tu pudesse colocar isso também, né, para enfatizar a falta de amor, de compaixão, né. Então é muito triste, muito, muito, muito triste, sabe, é um abalo, sabe, emocional, um abalo de todas as formas de abalo que a gente possa imaginar existe, né, quando acontece uma coisa dessa. E eu passei muitos meses, assim, acho que entrou ano até para mim tirar aquilo da minha cabeça, sabe, da minha mente, né, que eu fiquei muito abalada. Eu sempre tive esse foco de trabalhar, assim, com pessoas de rua, né, gostava muito de ter um corpo a corpo com eles, conversar, né, assim, uma coisa que quase ninguém quer, porque é difícil lidar com esse tipo de coisa. Mas são pessoas que precisam muito, sabe, de amor, de carinho, de... A gente sabe de relatos de pessoas que a família abandonou porque não aguentava mais, usavam drogas, vendiam as coisas de dentro de casa, eram violentos, né, maltratavam pais, mães, idosos, né, e tudo. Então a gente tinha que dar uma oportunidade, porque a gente também tem as nossas, né, as mazelas. Então a gente teve a oportunidade de Deus, né, de nos recolher, de nos aceitar e nos transformar em pessoas melhores e tudo. Então, se fosse possível, tu colocar este relato para que as pessoas pudessem escutar isso assim e ver, né, o impacto que o sistema religioso causa, né? A tristeza que é quando a pessoa não é provida de compaixão, de amor, de misericórdia, né? Daí tudo isso ocorre.